É interessante que nós como igreja ou como comunidade, nós de uma forma geral, cristãos, nós temos perdido a noção do que nós realmente somos. Nós não sabemos mais que paradigma, que exemplo, olhando para um quadro, o que é comunidade, paróquia, igreja, grupo que se reúne e que juntos são um corpo. A gente não sabe se a igreja é um templo, se a igreja é um grupo de entretenimento, se é um grupo de serviço religioso, se é uma comunidade que se compartilha. Na verdade, isso é o que menos aparece muitas vezes. E hoje eu gostaria que nós refletíssemos um pouquinho sobre o que nós, na verdade, somos. Eu estou falando nós, no afã de incluir você. Talvez você não faça parte da comunidade viva, talvez você não seja nem cristão. Mas hoje você vai ter a oportunidade de observar um grupo que se diz de discípulos, de seguidores de Cristo, que estará refletindo junto. Esse grupo todo, nós todos, estaremos dialogando sobre o que somos ou sobre o que desejamos ser, que talvez detectemos que nós não somos aquilo que deveríamos ser. Se nós observarmos vários grupos cristãos da nossa era, nós veremos que o entretenimento e que o suprir necessidades para o nosso ego é o foco hoje, em muitos lugares. Tá? Nós vendemos produtos evangélicos, talvez você tenha, inclusive, esses produtos em casa. Eu não sei o que você comprou na lojinha da igreja que você frequenta ou frequentava em algum local, e aí você tem vários bibelôzinhos evangélicos. Talvez você tenha jogado fora alguns que alguém falou para você que eram demoníacos, aí você jogou fora e comprou os que são ungidos. Talvez você tenha vários potinhos de óleos diferentes para várias coisas diferentes, né? Esse óleo cura dor de barriga, esse óleo unge para tal coisa, esse óleo aqui. E existe um certo comércio ligado a tudo isso. Além disso, pastores viraram pop stars, viraram símbolos da mídia, viraram os novos menudos do momento. Existem os pastores menudo, existem já existe o mercado gospel já há muito tempo e ainda mais empurrado pela noção errônea, muitas vezes, de que as músicas que não são da igreja são pecaminosas. Aí você cria um mercado bem fechado e empurra aquele mercado, e aquele mercado é santo. E a igreja subiu ao palco. E isso tem atrapalhado, muitas vezes, o próprio evangelho, mas principalmente a nossa concepção de comunidade, de paróquia, de igreja, de agrupamento de pessoas que seguem a Cristo. Domingo passado, nós conversamos a respeito de você tem fome de quê? Quantos de vocês estavam aqui? Isso, que bom. Você pode falar com a pessoa que está do seu lado a respeito do que nós falamos no domingo passado. Mas, no domingo passado, nós conversamos sobre a multiplicação dos pães, que Jesus alimenta aquela multidão, e no dia seguinte a multidão volta para que Jesus de novo os alimente, e Jesus usa o que aconteceu no dia anterior para ensiná-los que Ele, a comunhão com Ele, a nutrição a partir dEle, era o paradigma no qual Ele estava construindo o seu novo reino. Que ele estava apontando para a eternidade, não só o suprimento das necessidades ou querências. Lembra desse neologismo que nós criamos domingo passado? Nós não criamos, só repetimos domingo passado. E não o suprimento e o suporte às nossas querências, às nossas necessidades. A igreja, quase que de uma forma geral, tem aparecido como aquele grupo que entretém, presta serviços religiosos, tipo extrema-unção, a oração no dia especial da família,
aquela palavra que vai salvar o casamento, que vem diretamente de Deus, da palavra do apóstolo, ou entretenimento que vai fazer com que a gente possa rir um pouquinho, faz parte da nossa cultura, e assim a gente junto, a gente canta bem, a gente tem um pouquinho de um stand-up comedyzinho, né? Só um stand-upzinho para a gente rir, ter alguma coisinha de autoajuda para levar para a semana, e a gente vai para a semana e a gente vive lá e a gente só absorve um pouquinho do entretenimento aqui. Ou, de alguma forma, ensinar os nossos filhos e iniciá-los na religião, para que eles também tenham a nossa cultura. E, infelizmente, se nós formos para as Escrituras, formos para a Bíblia, nós não encontraremos esses paradigmas de entretenimento ou de prestação de serviço religioso ou de iniciação religiosa. O que nós encontraremos iniciando em Atos 2:42, na verdade, é justamente uma comunidade de grande proximidade e intimidade, portanto, com muitos problemas relacionais, com certeza, mas uma comunidade que serve uns aos outros e que busca ardentemente ser o corpo do Deus vivo aqui na Terra hoje. Se nós fôssemos novamente, como já fizemos várias vezes, ler Atos 2:42 hoje, Atos 2:42 diz que eles estavam sempre em comunhão, sempre juntos, compartilhando tudo. Os que tinham posses vendiam suas posses e compartilhavam para que não houvesse necessidade. E eles continuavam no ensino dos apóstolos, continuavam em oração, e os apóstolos e outros líderes tinham maravilhas sendo executadas, então até mesmo milagres aconteciam em meio àquela comunidade de profunda comunhão, intimidade e compartilhamento quase que utópico. Isso é o que diz Atos 2:42-47. E diz Atos 2:42-47 que os que não faziam parte dessa comunidade simpatizavam, tinham desejo de estar nessa comunidade, talvez não por causa de Cristo, mas pela própria comunidade. E que Deus acrescentava aqueles que iam sendo salvos. O que esse texto que nós já tratamos várias vezes, se você é da comunidade, é uma das razões que hoje eu não quero tratar sobre isso. Esse texto nos mostra algumas coisas. Primeiro, compartilhamento de vida é uma das características principais e sem a qual não dá para existir comunidade, paróquia ou igreja. Comunhão, compartilhamento de vida. Agora, se nós colocássemos uma escala de 0 a 10, quanto compartilhamento de vida nós temos em comunidade, você colocaria onde? Tendo como paradigma comunidade viva. Tá? Se você é de outra comunidade, pense aí para você. Eu tô querendo ouvir você que é daqui. De 0 a 10, se a característica principal de Atos 2:42 é compartilhamento de vida e comunhão profunda um com o outro, de 0 a 10, quantos somos? Grita daí. Isael, Lia, André, grita. 0 a 10. 3, legal. Aqui para esse lado aqui. 5, 2, tá? Aqui na frente, os nerds. 2, tá bom. Lá no fundão, o povo do fundão, os bagunceiros. 0 a 10. Pô, ninguém vai nem repetir, falar? 0 a 10, comunhão. 5, pega 5. Está vendo como a realidade é diferente da teoria? Além disso, a consciência de Deus estar acrescentando aqueles que estão sendo salvos. É interessante como nós queremos fazer parte do trabalho que Deus e só Deus pode fazer e muitas vezes não fazemos o nosso trabalho. Quantos livros são escritos e quantos cursos são feitos para crescimento da igreja? Você que é rato de igreja sabe disso. Tem as mais variadas teorias, tem grupos de estudo, tem cursos, tem pós-graduações em como fazer a sua igreja crescer. Cara, relaxa, quem dá o crescimento é Deus, não é você não. A sua igreja pode ficar cheia de gente. Existem igrejas em Manaus com 9 mil membros e assim, não é dor de cotovelo não, tá? Cara, igreja grande dá problema pra caramba, cara. E eu acho que esse não é o meu desejo.
O crescimento da igreja não é o paradigma para uma igreja, uma comunidade ou uma paróquia. Se nós somos comunidade, se somos igreja, o que somos? Para que existimos? Hoje eu gostaria de tratar vários textozinhos com vocês, são textos longos. Então nós vamos ler e ficar com eles na cabeça, com alguns conceitos assim meio que soltos talvez. E aí no final eu gostaria que nós conversássemos sobre então como que nós nos relacionamos e como que nós andamos como comunidade. Porque existem todos esses paradigmas que eu acredito que não são aqueles que devemos seguir. Pastor popstar, igreja entretenimento, igreja que presta serviços religiosos e tantos outros exemplos que temos. Abra lá sua Bíblia em Efésios 4. Nós vamos ler pelo verso 1. Começar em Efésios. Vamos ler uns 3 textos. Eles são relativamente longos, mas eu quero que você fique bem atento para que você não perca o fio da meada. Efésios 4, de 1 a 8 nós vamos ler. Diz assim Paulo, falando à igreja, à comunidade de discípulos de Cristo em Éfeso. Como prisioneiro no Senhor, Paulo estava preso. Rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Quem recebeu a vocação se ele está escrevendo para a igreja em Éfeso? Fala alto. A igreja em Éfeso, não é? Os cristãos da igreja em Éfeso. Tá? A vocação que os cristãos, aqueles que são parte da comunidade, a vocação que eles tinham, que eles receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros, em amor, com amor. Carlos, Daniel, Paulo, Sara, talvez a gente pudesse passar 3 meses falando só sobre esse pequeno versículo. Pelo seguinte, a vocação que a igreja toda tinha, então Deus tinha chamado todos os membros daquela comunidade, todos aqueles que estavam compartilhando a vida naquela comunidade, e a instrução de Paulo é que todos sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes uns com os outros. Por que será que a gente precisa de paciência em uma comunidade? Para não matar o outro? Para não arrancar a cabeça do irmão quando ele continua sendo o mesmo chato e não engajado e o mesmo cara que continua fazendo as mesmas porcarias, suportando uns aos outros em amor. E suportando não é assim, cara, eu vou ter que tolerar o Carlos, eu tenho que aguentar esse cara. Não, não, não. É dando suporte, é tipo assim, cara, o que é que o Paulo precisa que eu faça? Paulo continua. Façam todo esforço para conservar a unidade no espírito pelo vínculo da paz. Quer dizer, esforcem-se para que em paz vocês continuem sendo um. E não cheio de divisõezinhas, de partidozinho. Eu gosto do Winston. Não, eu prefiro o Daniel. Não, não, eu sou mais próximo porque o meu GV... Não, não, não. Pela paz, sejam um. Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Qual é essa esperança? Há um só Senhor, Cristo, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, que por meio de todos e em todos, que é por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. A quem foi dada a graça? A todos. A todos os que fazem parte dessa comunidade de Éfeso, que Paulo está escrevendo, a todos daquela comunidade se derramou a graça. Portanto, não há uma graça maior no Marcelo, ou uma graça maior no Luiz, ou uma graça maior no Paulo, ou uma graça maior no Marclay, e nas mulheres também, tá? Porque a graça não caiu só sobre os homens. Então, Ana, você caiu graça sobre você, Leia também, sobre você também, Lu, sobre você, sobre sua mãe, que está dodói também, sobre todos de Éfeso e todos de nós caiu a graça. Então, não existem mais especiais ou menos especiais, porque nós somos igualados por baixo pela graça. Sabe por que igualados por baixo? Porque a graça pressupõe necessidade. Quem tem merecimento não tem graça. Logo, todos somos iguais, nivelados por baixo. Não há especiais no meio da comunidade dos seguidores de Cristo. Não há maiores, muito pelo contrário, aqueles que são maiores são os que mais servem. Então você quer ser grande,
sirva. Quanto mais você se escravizar pelo outro, isso positivamente, quanto mais você servir sacrificialmente, mais você é grande. Isso não cabe na nossa cabeça de hoje. Vamos continuar lendo. Conforme a medida repartida por Cristo, porque é Cristo que dá essa graça. E ele designou alguns no meio de vocês de Éfeso, no meio de vocês dessa comunidade aí, Deus em Cristo designou alguns para apóstolos, que se nós pudéssemos traduzir essa palavra, porque deveria ser traduzida, traduziríamos missionários e não apóstolos. Porque o primeiro ponto é que todos são iguais. Deixa eu parar aqui rapidinho. Muitos dos lugares de onde vocês vieram, muitos líderes se autodenominam ou foram denominados pelas suas comunidades de bispos, apóstolos, pastores, patriarcas, e seja lá mais o que for, a nomenclatura, a hierarquia, arcebispos, e seja lá o que for. Numa comunidade pautada pelos princípios que Cristo ensinou, não há lugar para hierarquização de santidade. Deixa eu explicar o que eu estou falando. Não há lugar para alguém ser mais especial porque ele é o apóstolo. Ou porque a sombra dele é especial, ou porque o suor dele é especial. Não, não, não. Nós somos todos nivelados por baixo. Mas nivelados por baixo pela graça, pela necessidade de todos nós que necessitamos de salvação em Cristo, Paulo ensina aos de Éfeso que Deus escolheu uns para serem apóstolos, missionários, aqueles que vão, por terem tido um testemunho, um contato com Deus, vão espalhar a mensagem. Outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres, com o fim ou com o propósito de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Você acabou de ler. Conversa comigo. Para que Deus separou uns para apóstolos ou missionários? Profetas, não aqueles que ficam dizendo o que vai acontecer no futuro, mas aqueles que olham a realidade do mundo, olham o ideal da Bíblia, o ideal da revelação, e dizem, sabe no que é que dá isso aqui? Isso aqui vai dar porcaria. Isso aqui, eu vou dizer para vocês onde vai dar. Lembra de Sodoma e Gomorra? Vai dar Sodoma e Gomorra. Lembra do povo de Israel? Vai dar povo de Israel. Vai dar porcaria. Cara, olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vai dar porcaria para onde a igreja está indo. Os profetas normalmente falam para a igreja, não falam para o povo de fora. O profeta de hoje não vai chegar num grupo LGBT e dizer, vocês todos vão para o inferno. Não, 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 não. O profeta vai chegar para a igreja e vai dizer, do jeito que vocês estão tratando a comunidade LGBT, vocês vão perdê-los. E vocês não vão atingi-los com o evangelho. O profeta falaria isso. Profetas, evangelistas, mestres e todos esses. Para que Deus separa esses aí? Por favor, para que Deus faz isso? Fala alto, bem alto. Para preparar os santos, para edificar o corpo. Então, Deus separa alguns, não é para eles serem especiais e terem a primazia na fila do buffet. Não, porque eu sou pastor. Não, não. Não é para, como a Sara falou no domingo passado, não é para ganhar uma camisa no dia do pastor. Não é para ele ser servido. Não, não, porque todos estão aqui para serem servidos. E todos estão para servir. É para a edificação. Sabe o que é? Deus separa alguns para fazerem o trabalho de ensino, de proclamação, de coordenação e de treinamento. Deus separa alguns assim. E é só para trabalhar mais. Aqui na comunidade nós temos várias pessoas que já fazem isso. Já suam, já treinam. Eu vou chamar a atenção de alguns. Cadê? A Rúbia está voltando aí. Cadê a Rubinha? Perdi. A Rúbia está voltando aí. Ela é a que rói o osso de tentar coordenar o povo da música. E é um osso duro de roer. O Tiago já tentou roer esse osso um tempo, o Mário roeu esse osso, e eles foram separados para tentar arrumar isso. Mas onde é que eles se encaixam aqui? Eu não sei, eles são apóstolos, profetas e tal. Cara, essa lista não é fechada, ela não é exaustiva.
Às vezes, alguns teólogos tentam olhar para listas que aparecem na Bíblia, listas de pecado, listas de dons, listas dos cinco ministérios, e a gente, cara, são esses 5, então a gente tem que ter esses 5 ministérios. Cara, Paulo está falando a Éfeso. Lá em Éfeso, provavelmente, Deus levantou esses. Mas sim, nós precisamos de mestres, porque existem pessoas que ensinam, profetas para que mostrem quais são os nossos erros, evangelistas para proclamarem a palavra. Deus levanta essas pessoas para ensino. Carlos estava aqui ensinando há alguns meses atrás, Daniel vai ensinar algumas coisas, o Paulo vai ensinar algumas coisas, a Sara ensina, existem vários que cuidam uns dos outros, nos líderes de grupo de vida que ajudam a coordenar essas coisas, tem muita gente. Tem a Neia, cadê a Neia? Deve estar trabalhando em algum lugar. Não? A Neia, que coordena a parte de missões, talvez evangelista, ela está sempre pensando em como coordenar coisas de missões. A Sara faz isso até profissionalmente também, coordenando coisas de missões com a JMA. E tantos outros se levantam para coordenar, ensinar, chamar a atenção de erros e coisas assim. Deus levanta esses. Paulo continua. Deus levanta esses para que o corpo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Sabe onde é que termina? Qual é o alvo da comunidade? O alvo da comunidade é o alvo de Deus. É a tal missio Dei, é a missão de Deus. Sabe o que é? Levar toda a humanidade à reconciliação com Deus, para que o paradigma da humanidade seja Cristo. O foco de uma comunidade como a nossa, o foco de uma comunidade cristã que se diz seguidora de Cristo, é que todos sejamos parecidos com Cristo. Todos. Você já viu alguma coisa aqui a respeito de serviço religioso? De chama o pastor para ele fazer o funeral. Ou então, pega o pastor, porque a gente precisa que alguém ore forte agora. Porque está muito doente, chama o pastor para orar. Não. Para que cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Sabe quando termina a função desse corpo? Termina quando todos nós estivermos iguais a Cristo. Senta. Agora, você lembra como começou o texto? Em paz, em paciência, trabalhando juntos para que sejam edificados. Ele continua, agora já estamos de 11 a 16. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por um vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Para isso que Deus levanta esses caras que ensinam. Para que a gente pare de ficar procurando a notícia melhor para a coceira dos nossos ouvidos de Deus vai te fazer prosperar, irmão. Eu determino que você será curado. E aí a gente começa a procurar o que a gente quer ouvir, ventinho para cá e para lá. Deus levanta esses em meio à comunidade para que ensine a palavra, ensine a verdade, para que tenhamos base para sabermos que ímpios e não ímpios ficam doentes. Ou você acha que você fica doente porque você peca? Não existe espírito de gripe não, irmão. É vírus. Sabia disso? Também não existe câncer espiritual, não. Existe câncer espiritual, o nome disso é pecado. Mas o câncer que você pega é uma doença, pode ser até psicossomática, mas é doença. Não é o espírito do câncer, não. Se você repreender o espírito do câncer, provavelmente vai acontecer nada. Para que sejamos não mais meninos, crianças, mas sejamos maduros. Você não está passando, provavelmente, dificuldades financeiras porque você cometeu um pecado ou porque você não deu dízimo. Não, sabe por que você está passando necessidade financeira? Uma das coisas é a realidade do nosso Brasil. Talvez você tenha perdido o emprego. Talvez você tenha sido burro, nécio,
irresponsável e tenha comprado mais daquilo que você podia pagar. Talvez você realmente esteja passando por circunstâncias difíceis. E aí é necessário que haja uma comunidade que caminhe ao seu lado para dizer, cara, corta seu cartão de crédito, joga fora, que aí daqui a uns 2 anos você vai sair dessa dívida. E aí a gente te ensina, vamos andando aí, porque essa dor é importante para você. Para que deixemos de ser meninos, crianças. Paulo continua. Antes, então, em vez de ser meninos jogados um vento e toda hora procurando coisas para a coceira do nosso ouvido, de ouvirmos o que queremos ouvir sobre prosperidade ou sobre coisas vulgarmente espirituais, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Quem é o único cabeça de qualquer comunidade que segue a Cristo? Cristo. Não é o apóstolo. Você não está debaixo da cobertura do Winston. Sai dessa, meu irmão. Sai da cobertura de qualquer outro homem e vai debaixo da cobertura de Cristo. Porque se você está debaixo da minha cobertura, no dia que eu caio, você vai comigo e vamos nós dois para o inferno abraçados. Não, fique debaixo da cobertura de Cristo. Porque Ele foi aquele que morreu por você, deu a sua vida e que hoje, através do Espírito Santo, te instrui. Eu, como Winston, como parte dessa comunidade, o Carlos, a Sara, o Maguinho, o Paulo, a Alessandra, ou o Marcos, ou qualquer um de nós que tem alguma instrução bíblica, na verdade, pode ajudar você a caminhar. Mas de forma alguma você está debaixo de cobertura. Sai dessa. Não, nós estamos debaixo de Cristo, porque nós precisamos crescer debaixo daquele que é o cabeça, o único cabeça é Cristo, e nós somos corpo. Olha o que diz Paulo, dele todo o corpo, ajustado e unido por auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Chegou no ponto que eu queria chegar. Qual é a sua função no corpo? Muitos estamos aqui dominicalmente para sermos entretidos. Uma musiquinha que a gente canta, a gente levanta a mão, a gente sente a presença do Espírito na hora da música. Não, você fica emocionado. E o Espírito até usa isso. Sim, mas você fica emocionado, da mesma forma que eu ficaria num show do YouTube. A mão para cima, né? Cantando a respeito do Streets That Have No Name. Where the streets have no name. Cara, é uma experiência espiritual. Eu não estou sendo irônico, não, estou falando sério. É uma experiência espiritual, cara. É pensar naquele lugar onde as ruas não têm nome e eu quero que você esteja lá comigo. Musicona do YouTube, meu amigo, falando do céu. Aí, tipo, a unção está lá. A gente está sendo entretido. Entretido pelo Evangelho. Ou uma palavrinha gostosa aqui, sabe, psicológica com o Carlos, ou mais, eu vou dizer profética, não porque eu sou profeta, mas porque eu gosto de bater, mais profética com o Winston, ou então mais pastoral e amorosa com o Daniel, ou com a Sara, mais instrutiva na palavra, com uma boa mestre. Aí a gente, cara, foi gostoso hoje a mensagem foi legal. Não. A função da comunidade é a edificação de todos. Com alguns que Deus levanta para coordenar as coisas e ensinar, para que todos estejam baseados com uma fundação sólida, para que não sejam levados pelos ventos de doutrina e pelas coceiras no ouvido de querer ouvir uma coisa aqui, outra ali, para que nós apaziguemos o nosso coração humano, muito atarantado, muito cheio de dificuldades e necessidades. Mas sabe como nós nos construímos em amor? Cada um fazendo a sua função. Qual é a sua função? Não existe a função de esquenta-banco. Não existe.
Não existe a função de... A minha função é ir todos os domingos para o domingo de manhã, lá no Teatro Manauara, e ouvir coisas boas. Os meus filhos aprendem a Bíblia lá atrás, cuidam das minhas crianças aqui no berçário, o meu junior fica lá à frente com a Alessandra. Não. Não existe. Não é isso. Onde você se encaixa? Se você é nosso convidado, realmente, hoje, essa palavra talvez seja instrutiva para você saber para onde a comunidade Viva vai. Mas eu estou falando com aqueles de vocês que se entendem parte da comunidade. Onde você se encaixa? Qual é a sua função? É bom nós olharmos para 1 Coríntios 12. Eu gostaria que você fosse lá. Porque talvez 1 Coríntios 12 nos instrua sobre algum norte de qual é a nossa função, qual é a sua função. Diz assim, 1 Coríntios 12, de novo, Paulo falando a uma comunidade específica, comunidade que se reunia na igreja que se chamava, pelo nome de Cristo, na cidade de Corinto. Não era uma igreja corintiana, tá? Por favor. Eles não cometiam esse pecado, tá? Era uma igreja que seguia as instruções de São Paulo. Posso ir para casa, né? Tá indo tão bem, né, Paulo? Eu não tenho nem como trazer o Flamengo para dentro, cara. Não depois do jogo do Atlético. Vamos deixar ele de lado. Mas diz assim, Paulo, a igreja de Corinto, uma cidade grega. Irmãos, quanto aos dons espirituais, quer dizer, quanto aquelas coisas que Deus dá para a edificação de todos, e você vai ver no texto, não quero que vocês sejam ignorantes. Olha como Paulo começa assim, galera, vamos sair da infância, vamos deixar de ser ignorante. Eu não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando vocês eram pagãos, algum descendente de judeu aqui? Sem nenhum antissemitismo, só para saber realmente. Não? Então, todos nós éramos pagãos. Tá? Nós encaixamos no mesmo lugar. Quando vocês eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito. Quer dizer, todos aqueles que chamam Jesus de Senhor e que agem dessa forma, são habitados pelo Espírito. Sabe por quê? Existia uma certa celeuma, uma certa briga, uma certa instrução na igreja de Corinto que dizia mais ou menos assim: existe um grupo especial que é ungido, e que é ungido pelo Espírito de uma forma especial. E esse grupo mostra alguns dons e algumas características que marca aqueles que são especiais, que foram tocados pelo Espírito. E uma dessas características era o dom de línguas. Leia Corinto, tá bom? 1 Coríntios, por favor, não me taque pedra. Leia 1 Coríntios, tá? E esse grupo especial, muitas vezes, pelas características da carta de Paulo aos Coríntios, esse grupo especial não só tinha características, mas realmente era considerado aquele grupo quase que intocável, aquele grupo daqueles que têm um relacionamento mais íntimo com Deus. Enquanto os outros que falavam Jesus é Senhor e não tinham essas características eram coitados. Eles não receberam a segunda bênção. Então, todos aqueles que chamam Jesus de Senhor têm o Espírito, eles não têm como falar isso sem serem habitados pelo Espírito. Há, entretanto, diferentes dons. Deus concede diferentemente a todos. Mas o Espírito, esse Espírito que habita a todos, é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios ou serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Então, você fala em línguas estranhas? Legal. Essa mesma coisa que você faz é o que dá o ímpeto de amor ao Érico, ao Edgar,
ao Mário e a outros que carregam caixa e falam português e trazem as caixas suando, ou aquela galera que estava lá na Missão Vida ontem, não suando muito, mas porque estava um dia bom, mas também trabalhando por amor. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Qual é o objetivo da manifestação do Espírito em meio à comunidade? Fala bem alto, todo mundo, por favor. Cara, para que Deus dá dons? Para o bem comum. Não é para você ser especial. Lembra que não existe esse grupo especial? Não, não. É para o bem comum. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria. Talvez um dom de aconselhamento. A outro é dado pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento. A outro, fé. Pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar. Sim, cura sim. Porque o Espírito move de formas que Ele mesmo quer mover. E às vezes um irmãozinho, ignorado pela igreja, completamente largado lá, ora pela vida de alguém, aquela pessoa é curada. Sim, acontecem coisas assim até hoje. Não pelo domínio do dom, eu tenho o dom de curas. Venha na minha casa a tal hora e eu orarei por você. Não, 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 não. É um irmãozinho que nem sabe que tem um dom de cura e toca nas mãos de uma irmã, ou de um irmão, sem nem mesmo saber. E fala, Senhor, opera uma coisa na vida dessa irmã. E aí, sem explicação, aquela irmã é curada. Há uns dons de cura pelo único Espírito. Há outro, poder de operar milagres. Há outro, profecia, como nós falamos sobre profecia ainda agora. Há outro, discernimento de espíritos, um discernimento de... Cara, esse aí é pilantra. Isso é discernimento de espírito. Tem gente... Você conhece pessoas que olham para um e fala, Winston, cuidado, que esse é pilantra. A minha esposa é mais ou menos assim. Bate o olho. Eu acredito realmente que a Alessandra tem esse dom espiritual de discernimento de espíritos. Ela muitas vezes vê eu me relacionando muito proximamente com alguém, ela fala, Winston, cuidado. E o porquê? Não sei. Cuidado. Aí eu, mas amor, pô, cuidado. E aí vai passando o tempo e eu, amor, não julgue, não julgue, não julgue. Aí eu levo um tombo. Aí ela, aquela frase clássica, não te disse? Discernimento de espírito, sim, nós precisamos disso na igreja. E Paulo, inclusive, inclui variedade de línguas. E ainda outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele distribui individualmente a cada um como quer. Quem determina quem vai receber cada dom? O Espírito, é Deus que escolhe. Você não tem como, cara, eu tenho que buscar tal dom. Não, não é Deus. Eu já vou chegar no final, tá? Porque tem gente já falando, mas ele manda buscar. Sim, a gente vai chegar lá. Te acalma. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, quer dizer, eu não sou tão útil quanto a mão, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Pausa. Hoje, normalmente, o paradigma da igreja está em um cabeça e vários seguidores. Correto? Está em um ícone chamado pastor, apóstolo, bispo, alguém que é aquele que Deus ungiu de uma forma tremenda. E ele é tipo um Neo, lembra do Matrix, da Matrix?
que ele é o escolhido, ele tem todos os dons em um só? Isso sou eu. Vocês não estão vendo? Cara, todos em um só, pô. É. E é esse o paradigma, normalmente. Aí, esse cara aqui, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Esse aqui é o que faz o corpo andar. Aí fica um cabeça puxando o corpo e o corpo andando bem devagarinho para o alvo que é sermos todos iguais a Cristo. Porque tem um lá que tem todos os dons puxando. E os outros todos dizendo, cara, eu tenho que aprender mais, porque um dia eu vou ser como esse cara. Como? Eu vou morrer por todo o corpo, porque eu quero ter esses dons. Aí quando o cara descobre que ser unio significa ser morto, sacrificado e crucificado e levar todos para o céu, o cara, não, cara, para com isso, eu não quero isso não. Porque só teve um que fez isso, e esse é Cristo. E ele é o único paradigma. E é a partir dele, em seu espírito, que ele distribui isso por todo o corpo místico de Cristo, que hoje é a igreja, o corpo real de Cristo, que hoje somos nós, andando, falando e tocando, distribui generosamente sobre todos nós. E é por isso que não pode existir somente um ícone. Não pode existir um ícone. Por mais belo, eloquente ou espiritual que ele seja. Porque um corpo saudável precisa ter os dons, a vida pulverizada no corpo. E não um membro só. Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Você já bateu o seu dedinho do pé? Já? Eu sei que isso é totalmente clichê, mas a próxima vez que você bater o seu dedinho do pé, você vai lembrar dessa palavra. E os membros que pensamos ser menos honrosos, tratamos de maneira especial. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Você já viu o seu nariz? Já? Você já viu o seu nariz? Já viu, Nicolas, o seu nariz? Lindo. Ele tem espelho em casa? O seu nariz, toque nele. Tá? Ele tem o seu próprio decoro, afinal de contas, nós mostramos ele para todo lado. Sim. Ele tem uma grande utilidade e nós mostramos para todo lado. Eu não vou dizer dos indecorosos, mas eu acho que você não sai mostrando seu bumbum para todo mundo. Você sai? Espero que não. Nós tratamos com decoro algumas partes do corpo. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta. Deus escolheu alguns membros do corpo que são escondidinhos e fazem o trabalho sujo, porque o corpo precisa de alguns membros que fazem um trabalho sujo. Tipo aqueles membros que sentam ao lado de pessoas que estão completamente lameadas para ajudar a dar banho. Isso tanto fisicamente quanto espiritualmente. Deus realmente separa alguns que vão fazer trabalhos indecorosos. Deus separa alguns que irá instruir pessoas que estão completamente imersas no lamaçal completo e, às vezes, sem querer sair. Deus separará alguns para fazerem um trabalho sujo, de ir buscar aqueles que nós chamamos de pecadores inveterados, que nós expulsamos das igrejas. Deus separará alguns para serem os Lone Rangers, são aqueles que vão lá fora buscar aqueles que estão perdidões, que um dia já fizeram parte.
quando um membro é honrado, quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Sabe o que muitas vezes nós vemos em comunidades como a nossa? Acontece algo especial com um membro particular, e em vez de nós dizermos, cara, você sabe o que aconteceu com Eloí? Uau, cara, olha o que Deus fez para ele. Não. É mais ou menos assim. Você nem sabe o que aconteceu com o Eloí. O Eloí agora está nadando em grana, pô. Tá vendo? Cara, assim, eu não sei por que Deus escolheu mais a ele do que a gente. Ou, tipo, quando acontece alguma coisa entre os adolescentes, a gente puxa a nossa sardinha já para algum lado, porque normalmente nós queremos ser servidos, e o que Paulo está servidos ou abençoados, ou de alguma forma sermos especiais. O que Paulo novamente está falando é, vocês têm alguém alegre na comunidade, todo mundo se alegra com ele. Vocês têm alguém que está sofrendo, todo mundo sofre junto. E não você esperar que você seja o foco das atenções, ou que exceções aconteçam com você, ou que você seja tratado de uma forma especial porque você é nariz. Não. Paulo vai continuar. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois aqueles que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons em administração. Está vendo como a lista cresce e parece não ser exaustiva? E os que falam em diversas línguas, são todos apóstolos? Missionários? Não, a resposta é. São todos profetas? Não, não são. São todos mestres? Claro que não. São todos têm o dom de realizar milagres? Não. Todos têm o dom de curar? Não. Todos falam em línguas? Não. Todos interpretam? Não. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. E passo agora a mostrar a vocês um caminho que é ainda mais excelente do que todos esses dons. O que é que Paulo passa a falar em 1 Coríntios 13? Então, quando Paulo diz que busquem fervorosamente os melhores dons, ele está falando a respeito de que dom, já que ele passa a mostrar um caminho sobremodo excelente? O dom do amor. E Paulo começa a 1 Coríntios 13. Se eu falasse todas as línguas, se eu entregasse meu corpo para ser queimado, se eu me sacrificasse de tal forma pelos outros, mas sem amor, seria como metal que soa, nada disso me aproveitaria, e nada desses dons prestam, nada dessas funções tem qualquer função, nada dessas coisas que precisam ser feitas, ou desses membros que precisamos, sem amor, nada disso se aproveita. Porque o amor é a liga na comunidade dos discípulos de Cristo, o amor sacrificial. O amor de Cristo, o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse amor jamais acaba. Mas havendo línguas desaparecerão, havendo profecias, elas irão embora, e ficarão fé, esperança e amor. E desses três, fé, esperança e amor, quais são os dons que nós devemos procurar? Fé, esperança e amor. Cara, Paulo é tão claro. Fé, esperança e amor. Fé, confiança firme em Deus. Eu confio em Ti, Deus. Eu confio em Ti, eu posso ver a Tua mão a me guardar. Eu confio em Ti, Deus. Fé. Eu posso ver um amanhã melhor. Esperança e amor. Será que nós conseguimos olhar para um companheiro nosso da comunidade viva e ver que ele está completamente distante da vontade de Deus e amar? E amar com fé, confiança em Deus de que Deus operará na vida daquele, para que ele, que não presta, assim como você, mas que ele que agora está demonstrando todas as porcarias da vida dele, que ele será atingido pelo mesmo Espírito que você foi atingido. E que ele será construído até a estatura de Cristo.
pelo mesmo Espírito que está trabalhando em você e que trouxe você também daquele mesmo lugar, e que pelos dons hoje você pode trabalhar a vida desse. Não porque você é pastor, mas porque você é membro do corpo. Por amor. Por ter confiança em Deus, e por causa da confiança que você tem em Deus, ter a esperança de que a mesma transformação que houve em você haverá nele. A única forma disso é o amor. O amor é a base de todas as coisas. Na verdade, o amor é a base para descobrirmos onde nos encaixamos numa comunidade em que não existe um ícone, como um pastor, um apóstolo, um patriarca, mas existe um corpo com um cabeça. E esse cabeça tem nome. O nome dele é Cristo. Eu, Winston Lages, não sou o cabeça da comunidade viva. E se sou, preciso diminuir para que ele cresça. Porque o cabeça precisa ser Cristo. Haverá líderes, é óbvio que haverá líderes. Porque Deus levantou uns para apóstolos ou missionários, uns para mestres, uns para profetas, uns para curarem, outros para instruírem. Haverá líderes. Mas líderes esses que se sacrificarão em amor para que o corpo seja edificado, para que cada um encontre o seu lugar no corpo e assim comece a exercer a função que só você pode exercer. Porque se um olho falar para um nariz, eu não preciso de você, o corpo ficará com problemas. Se a cabeça disser aos pés, não preciso de você, o corpo ficará uma árvore plantada. Onde você se encaixa? Onde, por convicção dada pelo Espírito, você se encaixa na edificação daqueles que estão ao seu lado? Ah, mas Winston, eu estava aqui simplesmente porque aqui é um local confortável em que eu podia ouvir uma música boa, uma palavra que de vez em quando me machuca, mas muitas vezes me conforta. E é só isso que eu quero, cara. Eu só quero sentar aqui. Só isso. Eu espero que você fique bem confortável e que você continue escutando o Evangelho. Mas o ponto final do Evangelho é um ponto que chama você, que está aí bem confortável, para negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Fazendo o mesmo que Ele fez. Entregar a sua vida em resgate de muitos. Não que você vá morrer, porque Ele já morreu. Mas que você vá servir os outros. Portanto, se hoje você está num local confortável, a minha oração diária, e aqui não vai um pingo de hipocrisia, a minha oração diária, é que você venha a ser desconfortado por Deus em seu espírito. Para que se torne cada vez mais desconfortável o local confortável onde você está sentado. E que você passe a servir aquele que está do seu lado, não para uma retroalimentação de uma estrutura, mas para que pessoas venham a crescer em Cristo e assim o conheçam e venham a ser como Ele. Onde você se encaixa em uma comunidade? Numa comunidade que tem Cristo como Senhor e que tem como paradigma último o amor de Cristo em nós. Onde você se encaixa? Existem muitas formas de você se encaixar. Umas são formas fáceis de domingo a domingo. Tipo, recepcionar pessoas, que você pode chegar com um maguinho e dizer, eu quero recepcionar pessoas. Nós precisamos de um sorriso amigo muitas vezes quando o nosso dia está uma porcaria. Talvez você diga, cara, eu não tenho dom nenhum. Legal. Vamos sentar e vamos conversar e talvez a gente descubra, primeiro, que talvez você não conheça Cristo. Mas em algum lugar você se encaixa na comunidade para a edificação dos outros, para a edificação do corpo, para que juntos, todos nós, cheguemos ao conhecimento de Cristo e que assim sejamos como Ele, corpo dele, agindo no mundo. Nós vamos cantar uma música que foi escrita, eu acredito, por Paulo César Baruch, em que ele fala sobre o amor de Cristo através de nós. E a música diz assim, cada vez que eu olhar alguém sofrendo de várias formas, que eu seja a tua voz, que eu seja a tua mão, que eu seja Cristo. Eu espero que essa seja a nossa oração como comunidade.
que não esperemos o Winston ou o Carlos, ou a Simara e o Eloir, ou a Sara, ou tantos outros que vulgarmente são líderes, mas que nós, imbuídos pelo mesmo Espírito, hajamos atentos para onde o Espírito está se movendo, para que nós sejamos parte do corpo ativo. Faça dessa sua oração. Cada vez que eu abri a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz e sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em branco, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu louvar a outra face, seja tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar um ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu louvar a outra face, seja tuas mãos, venha a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus. Senhor, Tu ouviste nossa oração. Nós queremos Te servir e em comunidade contribuirmos para a edificação de todos nós. Portanto, Pai, nós Te pedimos que Tu hajas em nós com Teu Espírito de tal forma que realmente o que cantamos aqui seja a verdade e que seja a expressão da nossa oração. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade,
te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus. Pai, Tu sabes o nosso desejo como comunidade de sermos realmente o corpo de Cristo. Portanto, nós te pedimos que Tu nos prepares para nos próximos meses e anos, que passemos a exalar características de Cristo. Que cada um de nós, com as capacidades que o Teu Espírito tem nos dado e que continuará a nos dar, que nós nos encaixemos com responsabilidade nos locais em que podemos edificar uns aos outros. Senhor, eu te peço que Tu levantes pessoas para caminharem lado a lado com outros, em compartilhamento de vida, para que outros venham a ter as características de Cristo também. Que Tu levante outros, tantos aqui, que possam dizer como Paulo: imitem a mim, pois eu estou imitando a Cristo. Senhor, eu te peço que Tu levantes pais e mães para fazerem isso com os seus filhos. E que nós, como comunidade, sejamos também auxiliares desses pais e dessas mães, em ajudá-los a criar pessoas que também são parte do corpo. Que Tu levantes mais pessoas, Senhor, que possam facilitar grupos de vida para que pessoas possam encontrar outras e serem lapidadas por outras. Que Tu levantes mais pessoas que possam cuidar de crianças enquanto pais aprendem. Que Tu possas levantar pessoas que com generosidade possam suprir necessidades de pessoas na comunidade. Senhor, eu não sei tudo que precisa numa comunidade, porque a comunidade é Tua. Mas eu te peço que Tu derrame sobre essa comunidade o Teu Espírito de tal forma que nós tenhamos os dons necessários pulverizados sobre a comunidade para que sejamos realmente o Teu corpo e que hajamos na cidade de Manaus como um agente transformador nesta cidade. E que assim venhamos a ser edificados até chegarmos à estatura e ao pleno conhecimento de Jesus Cristo. E é no nome dele que nós te agradecemos pelo que Tu farás, por sabermos que esta é a Tua vontade. Amém. Se você faz parte da comunidade, eu tenho uma palavrinha de 1 minuto e meio para você. Nos próximos meses e anos, você será incomodado a participar cada vez mais ativamente, como servo também na comunidade. Se você que é parte da comunidade viva não deseja isso, talvez você precise buscar outra comunidade. Talvez você precise estar numa igreja em que você só será servido. Esse não será a comunidade viva, porque aqui nós serviremos uns aos outros, com Cristo como cabeça, para a edificação do corpo de Cristo.
Que Deus abençoe e dê um domingo maravilhoso para cada um de vocês.